Vamos estudar agora os psicofármacos que são usados no tratamento da obesidade e no tratamento de transtornos alimentares. Então, primeiro, obesidade. Vamos ver, então, como dentro do cérebro o comportamento alimentar é estabelecido. Então, no hipotálamo, a gente tem o centro da fome e o centro da saciedade. O centro da fome são neurônios que produzem e liberam o neuropeptídeo Y e o peptídeo relacionado ao agute. E o centro da saciedade são neurônios do sistema PONC. PONC é próprio melanocortina. E CART. CART é Cocaine Amphetamine Related Transcript, que é o transcrito relacionado com cocaína e anfetaminas. Tá? Por quê? Porque quando as pessoas utilizam cocaína e anfetaminas, esse transcrito, esse peptídeo, na verdade, esse RNA mensageiro que dá origem a um peptídeo, ele aumenta. Só que a gente produz ele normalmente dentro do cérebro para estimular o centro da saciedade. PONC é a própria melanocortina, então você tem ali esse gene da PONC, ele produz peptídeos no nosso sistema analgésico endógeno, como endorfinas, encefalinas. A gente produz ali também a melatonina e a gente produz corticoides, tá? Cortina, então a base dos corticoides, tá? Mas ele é um sistema que no hipotálamo também estimula o centro da saciedade. E o neuropeptídeo Y e o agute são os mais importantes estimuladores do centro da fome. Tá? Como a leptina, a insulina, como a grelina, como a colecistocinina vão alterando essas transmissões elétricas no hipotálamo, vocês já devem ter visto. Tá? O nosso objetivo aqui não é, de novo, falar de obesidade. O nosso objetivo aqui é falar das drogas que agem centralmente no comportamento alimentar. Tá? Uma coisa fundamental para a gente aprender sobre obesidade é a gente se lembrar da via da recompensa. Então, a via da recompensa, basicamente, ela é dopaminérgica. Então, quando você tem um estímulo, para ele te dar prazer, você precisa que ele descarregue dopamina num pedaço do sistema límbico chamado núcleus accumbens. Essa dopamina aumenta a sua própria liberação, aumenta da serotonina, aumenta das endorfinas. Cada uma delas aumenta a sua liberação, lembram, regulação homóloga. E cada uma também aumenta as outras, regulação heteróloga. Quanto mais isso acontece, essa amplificação, esses aumentos de liberação, maior o prazer que o estímulo vai te dar. Tá? Inclusive o estímulo do alimento batendo ali no intestino. Além dessas vias, a gente tem a via orexidérgica, que é a via das orexinas. Então, orexinas são substâncias, tá, que a gente produz no organismo. Elas têm receptores próprios, 2 receptores. Quando elas atuam nesses receptores, vocês vão ter a vigília e o apetite estimulados. Tá? A própria palavra orexinas, tá? É o contrário da palavra anorexia. Orexia é fome, anorexia é falta de apetite. Então a gente tem as orexinas também. Vamos dar uma olhada em como se relacionam esses centros todos. Tá, então aqui o hipotálamo, aqui grelina, insulina, leptina, colecistocinina, tá atuando no centro da fome, que é esse verde, e o da saciedade, que é este abóbora aqui, tá? Então aqui a gente tem a parte
realmente fisiológica do apetite. Então, quando você tem o estímulo da grelina, você tem o aumento da fome. Então, você estimula o centro da fome. Quando você tem a insulina, a leptina e a colecitocinina liberadas, você estimula o centro da saciedade e deprime o centro da fome, mas por motivos puramente fisiológicos, tá? Bioquímicos. Só que a gente tem também uma relação aqui com o sistema límbico. Então a gente tem outras circuitarias que também estão aqui se relacionando com essas, que aí vai te levar também ao estímulo do prazer, que a gente vai ver no próximo slide. Tá? Que é o que tá aqui. Então a gente tem a parte fisiológica, aqui embaixo, tá? Os sinais periféricos. E aqui no meio, olha, a gente tem a via da recompensa. ENaC é o núcleo accumbens, que é aquele pedaço do sistema límbico onde a dopamina aumentando desencadeia a sensação de prazer, tá? Ele se relaciona diretamente, olha, com o hipotálamo lateral que a gente viu, tá? O núcleo arqueado, também uma parte do hipotálamo, como a gente viu também, tá? Que tem relação com a parte fisiológica que a gente viu lá no outro slide e com a via da recompensa, tá? Então a gente tem a parte bioquímica e a parte comportamental o tempo todo se relacionando. E percebam que, como a gente tem a via da recompensa do sistema límbico e não da córtex, tudo isso daqui não passa pelo racional. Isso passa apenas pelo emocional e por toda a carga emocional que o paciente tem durante a vida inteira dele, que também está jogando estímulos ali no sistema límbico. Tá? Então, assim, por mais que o paciente saiba que tal alimento vai fazer mal para ele, ou que tal quantidade de alimento vai fazer mal para ele não consegue parar, porque isso não é racional. Então, a gente tem todo esse componente emocional para trabalhar, tá? Como eu sempre falo, se o gordo é gordo, ele não quer ser gordo e ele não consegue emagrecer, ele não consegue fazer a dieta, é porque ele tem um problema comportamental. Ou seja, um problema aqui das conexões desse sistema límbico, que é o emocional, com o racional. Tá? O racional não tem nada a ver com prazer, o racional tem a ver com o juízo de valores. Então, o paciente não consegue fazer frente a essa busca da recompensa pela comida. Tá? Muitas vezes ele coloca outras recompensas que ele acha que ele deveria ter e não tem, ou que ele tem, mas ele acha que não, ele descarrega na comida. Tá? Então, assim, a gente precisa tratar essas conexões. E é isso que as drogas de ação central vão tentar fazer. Tentar, porque nenhuma ainda conseguiu. Tá? Elas conseguem até certo ponto, mas não conseguem totalmente. Tá? A terapia também pode ajudar profundamente nisso. A gente viu na aula anterior aquela LTP. Quanto mais você usa uma via, mais você tem. Quanto menos você usa, menos você tem. Se você trabalhar com o teu paciente lentamente, colocando uma modificação na dieta dele por vez e deixando isso assentar no cérebro, então vamos imaginar que o paciente vai te ver uma vez por mês no consultório. A cada mês você coloca uma modificação e pede para ele fazer essa modificação constantemente. Aí ele vai formar no cérebro dele aqueles fatores de crescimento, vai aumentar as sinapses no cérebro dele referentes a justamente essa modificação que você fez. Depois de um mês, isso já está sedimentado no cérebro, já virou memória de longo prazo, virou matéria, massa no cérebro dele. Aí essa modificação já está com ele para sempre. Ao passo
que se você fizer várias modificações ao mesmo tempo, ele vai dispersar a atenção dele pelas várias, vai ficar ansioso, vai ter uma crise de estresse e vai comer ainda mais. Porque ele vai comer emocionalmente, que é como a gente come, tá? Não deveria ser assim, mas o ser humano come emocionalmente, tá? Ele não racionaliza, tá? Porque veja as conexões. Elas são do sistema límbico pro hipotálamo, ponto final. Tá? A córtex aqui nem entra. Mas você precisa fazer o juízo de valores. Então, o paciente, aos poucos, vai criando essas conexões. Tá? Isso daí são métodos que vêm da terapia cognitivo-comportamental. Eu deixei para vocês no Classroom postado o livro da Judith Beck, que é uma psicóloga, que é filha do Aaron Beck. O Aaron Beck foi o psicólogo que criou a terapia cognitivo-comportamental. Foi o primeiro cognitivista que existiu. E ela emagrece os pacientes dela, ela só trabalha com emagrecimento, com técnicas da TCC. Que uma delas é justamente essa que eu falei para vocês. Colocar uma modificação por vez e deixar o cérebro do paciente adaptar a essa modificação. Então, que drogas que nós temos? As drogas que vocês já viram, tá? A gente não vai tocar novamente das drogas metabólicas, tipo liraglutida, Orlistat. Nós vamos falar das drogas que agem no sistema nervoso central. Tá? A gente tem as drogas serotoninérgicas, que são os antidepressivos, como a fluoxetina, drogas que inibem a recaptura da serotonina. Nós temos derivados de antidepressivos que aumentam serotonina e noradrenalina, tá? Que o que a gente usa na terapêutica é a sibutramina. E a gente tem algumas outras drogas de ação central que são utilizadas de forma off-label. Tá? O que é off-label? É quando você usa fora da diretriz. A diretriz do uso da droga é uma. Por exemplo, topiramato. Topiramato é um anticonvulsivante. Tá? A diretriz de uso do topiramato é em convulsões. Só que você pode usar no emagrecimento. Porque as evidências clínicas mostraram que funciona. Tá? Esse é um uso off-label. É um uso que ainda não entrou na diretriz. E a gente tem drogas adrenérgicas, que são as anfetaminas, tá? As anfetaminas, quando eu fiz esse slide, tinham sido retiradas, aí elas voltaram novamente para terapêutica, porque não tem outra coisa para usar, você tem muito pouca opção de drogas, tá? As anfetaminas, elas vão ter um mecanismo de ação que a gente vai ver a seguir, que ele leva ao aumento de noradrenalina, e ao aumento de dopamina dentro do cérebro. Então, você estimula o centro da saciedade com a noradrenalina e você estimula o prazer com a dopamina. Tá? E a gente também vai ver em seguida que como as anfetaminas têm um mecanismo de ação duplo, elas aumentam a liberação e inibem a recaptura, a gente tem aqui um potencial de abuso, que é um potencial que a droga tem, de dar tanto prazer que o paciente acaba usando abusivamente e depois ficando dependente dela, maior do que da cocaína, que tem um mecanismo de ação único. A gente vai ver em seguida isso, tá? Então, esse é um problema. O segundo problema dessas drogas é que elas aumentam muito a pressão arterial. Muito, porque a noradrenalina ela vai aumentar também no sistema nervoso autônomo. Tá? Então, se o teu obeso, que precisa emagrecer, ele é também hipertenso, ele está na síndrome metabólica, ele não pode usar anfetaminas. Tá? Então, todo esse pessoal que tem já a hipertensão instalada, não podem usar. Tá? Os pacientes que não são hipertensos, mas que com o uso da droga começam a ter instabilidade da pressão arterial, só vão poder usar anfetaminas quando o cardiologista liberar. Então, o cardiologista tem que acompanhar esse uso. Mas, realmente, o principal problema do uso das anfetaminas, e aqui entra o Mazindol, que o pessoal diz que não é uma anfetamina, mas ele é. O principal problema é que não adianta usar.
você emagrece o paciente com essas drogas, o paciente consegue emagrecer, só que ele não mantém o peso. Por quê? Você está aumentando, você tá estimulando o centro da saciedade e você está aumentando ali o funcionamento da via da recompensa com a droga. Quando você retira a droga, como que o paciente vai estimular o centro da saciedade e o centro do prazer? Se ele não tem mais a droga? Comendo. Então ele vai engordar mais rápido do que ele emagreceu e ele vai ficar mais gordo do que ele estava antes dele começar a usar o medicamento, tá? E muitos pacientes, eles entram num desespero tão grande, eles falam, não quero, não vou engordar de novo. Eu sofri para emagrecer, eu não vou engordar outra vez. Como ele não consegue mais a receita médica para usar uma anfetamina, ele sai por aí, ele compra cocaína, ele começa a beber, ele vai fazer alguma coisa para não engordar outra vez, mas ele precisa estimular a recompensa dele com alguma coisa, já que você tirou dele o medicamento. Tá, então realmente pouco adianta você utilizar essas drogas. Ó, vejam aqui o mecanismo. Então, o que que vocês têm? Vocês têm o aumento da liberação de dopamina e de noradrenalina, e vocês têm a inibição da recaptura. Lembram? Recaptura. Você impede que o neurotransmissor entre de volta no neurônio pré-sináptico. Tá? Você inibe a bomba de recaptura, que é a proteína que iria pegar ele aqui na fenda e jogar para dentro de volta. Então, você aumenta a quantidade de noradrenalina e de dopamina dentro do cérebro, tá? Que vai estimular o centro da saciedade e a via da recompensa. Só que você também no periférico vai aumentar. Então, você tem aí aumento da pressão arterial, taquicardia, sobrecarga renal, retenção de líquido, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para usar esse tipo de droga. Aqui nós temos o mecanismo de ação das anfetaminas, olha, que está do lado direito, não saiu direito aqui do slide. Do lado direito é a anfetamina, do lado esquerdo a cocaína. A cocaína apenas inibe a recaptura de dopamina, tá? E de nor também. Tá? Então a cocaína tem um mecanismo só, inibe a recaptura da dopamina e da noradrenalina. Aqui só tem a dopamina representada, mas faz das duas. Agora, as anfetaminas inibem a recaptura de dopamina e nor e também aumentam a liberação de dopamina e noradrenalina. Então, a quantidade de dopamina que as anfetaminas jogam na via da recompensa é praticamente o dobro da quantidade que a cocaína joga. Ou seja, a anfetamina tem o potencial de dar muito mais prazer e euforia do que a cocaína, tá? Então, assim, é problemático. A metanfetamina, que é como se fosse o crack em relação à cocaína, a metanfetamina está em relação à anfetamina, tá? Então, a metanfetamina também tem esse mecanismo dual e pela forma química dela, ela fica mais de 12 horas agindo no cérebro. Então, se a pessoa começa a usar isso, é quase impossível ela parar de usar. Então, assim, é bem problemático o uso de anfetamina, tá? Não é uma coisa que você faz, assim, com leveza, não. Aqui os depressivos, tá? Principalmente inibidores da recaptura da serotonina. Aqui todos, tá? O Prozac, que é a fluoxetina, a sertralina, que é o Zoloft, a paroxetina, que é a Pondera, citalopram, escitalopram, que é o Lexapro, qualquer um deles, tá? Durante os primeiros meses, 2 a 3 meses de tratamento, essas drogas são anorexígenas, tá? Elas diminuem o apetite. Mas depois não. Depois isso se equilibra e você volta ao apetite basal daquela pessoa. Tá? Então, mas assim, a curto prazo, você consegue utilizar. Tá? Então, aqui o mecanismo, olha. Você tem a inibição da recaptura
da serotonina. A serotonina fica presa aqui na fenda sináptica e vai gerar o que a gente viu, lembram? Down regulation. Os receptores de serotonina diminuem em quantidade. Onde? No cérebro inteiro. Tá? Inclusive na via da recompensa. Tá? Só que depois isso acaba se estabilizando e você já perde esse efeito anorexígeno. O efeito antidepressor não. Tá? O efeito antidepressor, enquanto você tomar o medicamento, ele vai continuar. Agora, esse efeito de redução do apetite, ele dura no máximo uns 3 meses. A sibutramina, ela é derivada de antidepressivos inibidores da recaptura de serotonina e de noradrenalina, que são os antidepressivos SNRI. Tá, tipo venlafaxina, tipo duloxetina, que se usa em fibromialgia. Tá, então, assim, drogas antidepressivas que aumentam serotonina e noradrenalina, tá? Como também, do mesmo jeito que os antidepressivos serotoninérgicos, também o efeito anorexígeno desses antidepressivos SNRI não passava de 3 meses. Então, se fizeram modificações moleculares desses antidepressivos e se obteve a sibutramina. A sibutramina age normalmente, o máximo de tempo de ação dela é 18 meses. Tá? E o que as evidências clínicas mostram é que se você conseguir usar por 18 meses e ela se manteve anorexígena, o paciente pode ficar mais 18 meses sem usar, que ele não tem recuperado o peso. Então, o peso se mantém por pelo menos o mesmo tempo em que o paciente tomou a droga. Aqui o mecanismo de ação, tá? A mesma coisa que a gente viu agora há pouco, só que não inibe, em vez de inibir apenas a recaptura da serotonina, essas drogas, a sibutramina e os antidepressivos dos quais ela deriva, inibem também a recaptura da noradrenalina. Tá? E até um pouquinho de dopamina também. Então, isso vai te dar um pouquinho de atuação na recompensa também. Tá? Não é muito, não é suficiente para alguém usar a sibutramina para ter prazer, porque ela não dá prazer praticamente nenhum. Mas ela aumenta um pouquinho a dopamina da via da recompensa, tá? Então, você aumenta dor e serotonina, principalmente. E do mesmo jeito que as anfetaminas, essa noradrenalina aumenta também no sistema nervoso periférico. Menos do que com as anfetaminas, porque o efeito da anfetamina é uma bomba. Mas a sibutramina aumenta um pouco a noradrenalina também no sistema cardiovascular. Tá? Então, não é interessante utilizar isso em hipertenso. Tá? A não ser que seja um caso muito específico, que a pessoa esteja em muito risco e o cardiologista fica o tempo todo acompanhando, tá? Então, não é interessante utilizar também a sibutramina no hipertenso, porque ela vai aumentar a noradrenalina e a noradrenalina também atua no cardiovascular. Bom, o topiramato, ele não é um psicofármaco, mas é uma droga de ação central. É uma droga anticonvulsivante, tá? Ela aumenta a ação do GABA. Como anticonvulsivante, pelo menos, o mecanismo de ação do topiramato, o principal deles, é aumentar a ação do GABA. O que é GABA? GABA é um neurotransmissor inibitório, é um modulador inibitório. Então, as vias do GABA deprimem todas as outras vias do cérebro. Tá? O topiramato facilita, aumenta a ação do GABA. Só que, em relação à perda de peso, em relação à ação no comportamento alimentar, ainda não se conhece o mecanismo para o topiramato. Se conhecem os efeitos, aí no slide está mecanismo, mas não é o caso, tá? Esses são os principais efeitos da perda de peso. Você tem uma sensação de sabor reduzida, uma aversão à comida, esse é o principal efeito. Tá? A pessoa que usa o topiramato, ela sente nojo da comida. A perda da sensação de fome, o desinteresse pelo alimento
e por algum motivo você tem uma redução dos níveis de glicose. Suficiente para quando o paciente é diabético? Não, mas existe uma redução. Aqui, drogas off-label. A bupropiona é um antidepressivo do grupo que a gente chama SDRI. Na verdade, hoje em dia, ele já é NDRI. É uma droga que inibe a recaptura de serotonina e dopamina, ou como hoje em dia está sendo considerada, uma droga que inibe a recaptura de dopamina e noradrenalina. O que já se aceita mais hoje em dia é que ela não age na serotonina. Ela aumenta a dopamina e aumenta a noradrenalina, tá? A bupropiona. Ela basicamente vai atuar na compulsão. Nas compulsões, ela é bastante eficiente. A naltrexona é um antagonista opioide, tá? Lembram daquelas endorfinas que lá na recompensa ela tá entrando também na cascata da dopamina? Então, lembram? A dopamina aumenta ela mesma, aumenta endorfinas, aumenta a serotonina. E as três vão se aumentando e aumentando umas às outras. Essa naltrexona é um antagonista das endorfinas. É um antagonista opioide. Tá? O grande problema da naltrexona para muitos pacientes é o efeito emético. O emético é deflagrador do vômito. Então, tem pacientes que não conseguem usar naltrexona porque eles não param de vomitar. Tá? Esse é o grande problema dela. A gente tem a agobelatina, que é um agonista de receptores da melatonina e um agonista de receptores pré-sinápticos da serotonina. Então, a agobelatina, ela age como se fosse a melatonina e também aumenta a liberação de serotonina. O ramelteon não, ele só age em receptor de melatonina como agonista, como se fosse ela própria. Tá? E o que é a melatonina? Melatonina é um hormônio que a gente produz na hipófise no escuro. Então, é um hormônio que vai nos regular o ciclo do sono. Então, quando está escuro, a gente produz melatonina. Quando está claro, a gente produz cortisol. Tá? Então, usando essas drogas, tanto a agobelatina, que é um antidepressivo, quanto o ramelteon, que é um hipnótico, é um indutor de sono, você regula o centro do sono do paciente e você consegue amplificar o efeito do antidepressivo ou da sibutramina que esse paciente esteja utilizando. Então, você usa em conjunto com outras drogas para aumentar os efeitos delas. Tá? E a própria regulação do ciclo de sono já ajuda bastante o paciente a regular também um pouco o apetite. O Suvorexan, que a gente ainda não tem no Brasil como medicamento, ele é um hipnótico também. Ele é um antagonista dos receptores de orexina. Tá? Antagonista dual, quer dizer, ele antagoniza os dois receptores de orexina. Só que ele é usado hoje em dia como indutor do sono. Só que a orexina, ela induz a vigília e induz o apetite. Se você bloqueia os receptores dela, você vai induzir sono. Mas você também vai estimular o centro da saciedade. Tá? O que não se descobriu ainda foi a dose, porque não adianta você usar uma droga para retirar o apetite do paciente ou para diminuir o apetite dele se ele fica dormindo o dia inteiro. Se a droga induz sono. Então está se tentando ver se dá para usar o próprio Suvorexan numa dose menor ou se dá para modificar a molécula e tirar um pouco esse efeito do sono e deixar mais o efeito anorexígeno dele. E as glifosidas vocês já viram na aula de diabetes, não vamos falar delas porque o nosso objetivo é falar de drogas de ação central. Então vamos dar uma olhada agora nos transtornos alimentares. Tá? Os transtornos alimentares, eles não escolhem população-alvo, mas eles escolhem pessoas com baixa autoestima e pessoas mais sensíveis à pressão social. Tá? Fundamentalmente adolescentes
e fundamentalmente do sexo feminino, mas isso a gente vê por estatística, tá? Não tem nenhum motivo para as mulheres sofrerem mais esses transtornos. Motivo que eu digo é fisiológico, tá? Existem os motivos sociais. Basicamente, quando o paciente sente que a vida dele saiu do controle, ele tenta controlar alguma coisa, tá? E essa alguma coisa pode ser justamente o comportamento alimentar. Então, o paciente, ele tenta reter algum controle sobre a própria vida, e ele pode achar que a ingesta de alimento é uma coisa interessante para ele tentar controlar. Tá, então, a gente tem sim os fatores biológicos, então a predisposição genética, todas essas doenças são de predisposição genética, mas se você vai fazer ou não os sintomas, depende dos fatores ambientais. Depende de como você vive, de como o meio te afeta, de como os outros te afetam, como o estresse te afeta. Tá, então vejam. O estresse atuando sobre o paciente predisposto, tá? Pode fazer com que ele abra o quadro do transtorno. Então, traumas de criança, bullying, solidão, toda a carga que a gente tem de rede social, de imprensa, de pessoas falando. Então, isso pode repercutir no cérebro do paciente no sentido de abrir o quadro de um transtorno alimentar. O mais grave deles, o mais estudado deles e o mais difícil de tratar é a anorexia nervosa. Então, o paciente come muito menos do que ele precisa. Existem pacientes que não comem nada, eles chegam ao ponto que eles param de comer. Alguns param até de beber água. Só que ele não consegue perceber que ele está perdendo peso. Então, ele tem uma dismorfia, um dismorfismo patológico, tá? Isso a gente tem dois componentes, então. A gente tem o componente da ansiedade, tá? O transtorno de ansiedade, tá? E os transtornos de ansiedade são considerados hoje em dia transtornos depressivos. E ele tem um transtorno de psicose, porque ele não enxerga o corpo dele como ele é na realidade. Ele tem uma distorção da realidade, e isso tem fundo psicótico, tá? Então você vai classificar, isso não sou eu que vou explicar para vocês, imagina, você deve saber muito mais do que isso que está aí no slide, mas vocês classificam a anorexia em graus em relação ao índice de massa corpórea, o IMC do paciente. Tá? Então, essa é a anorexia atípica. E você tem formas atípicas de anorexia quando o paciente recusa alguns tipos de alimentos, mas não recusa outros. Tá? Isso não é comum, mas isso pode existir. Há pacientes que restringem apenas a ingesta, então eles comem menos ou quase nada. Alguns que eles até comem normalmente, mas eles tentam purgar aquilo o mais rápido possível, vomitando, usando diuréticos, usando laxantes. Tá? Então eles fazem a purgação. Mas a maioria dos pacientes anoréxicos, eles fazem as duas coisas. Eles restringem o alimento o tempo todo e eles tentam purgar o tempo todo. Alguns anoréxicos têm episódios de binge eating. O que é binge eating? Compulsão alimentar periódica. Então, por um curto período de tempo, o paciente come tudo que ele vê pela frente e depois ele vomita. Mas isso não é um bulímico? Não, porque o bulímico não fica anoréxico a maior parte do tempo. O bulímico come normalmente, mas ele tem esses episódios em que ele come compulsivamente e depois vomita. O anoréxico não come normalmente, ele restringe o alimento quase o tempo todo e por alguns períodos ele come em excesso e vomita, tá? Então isso diferencia o anoréxico do bulímico. O bulímico não reduz a comida. Tá? Ele vomita apenas. Por isso que os bulímicos, eles costumam manter o peso.
É muito difícil você perceber olhando para o bulímico que ele é bulímico. Porque ele come normalmente, tá? Só que ele tem esses episódios de comer compulsivo seguido da purgação. Tá? Que é o que tá aqui. Então o paciente tem esses episódios pelo menos uma vez por semana, por 3 meses. Aí você já diagnostica ele como bulímico. O paciente normalmente ele tem um índice de massa corporal normal, ou até acima do normal, porque o paciente come normalmente, só que ele tem episódios de comer compulsivo. Quando ele percebe que ele está conseguindo fazer um controle do que ele come, quer dizer, ele se empestia de comida, vomita depois dessa comida, ele fala, por que eu não vou então comer menos? Se eu estou conseguindo controlar, eu vou controlar mais ainda. Eu vou parar de comer. Então, em vez de comer normalmente e ter esses episódios depois, eu não vou comer nada durante o dia. E lá pelas 2 da manhã eu vou levantar, vou comer tudo que eu encontrar pela frente e vou vomitar. Aí ele se transforma em anoréxico. Tá? Isso é bastante comum. Os bulímicos evoluírem para anorexia. Tá? É muito raro o paciente se tornar bulímico porque ele quer emagrecer ou porque ele tem alguma relação com o peso ou com a aparência dele. Normalmente o bulímico se torna bulímico por perda de controle de alguma área da vida dele. Então, tá sob estresse do trabalho, do relacionamento, estresse financeiro. Ele fala, eu não posso controlar isso, então eu vou me empestear de comida e vou vomitar. Tá? Então é uma tentativa de tomada de controle sobre algum aspecto da vida dele. Tá? Normalmente não é porque ele quer emagrecer ou porque ele tem algum problema com o próprio corpo, com a própria imagem corporal. Com o tempo, isso pode se desenvolver. Tá? E quando isso acontece, o paciente tende a evoluir para anorexia. Mas a bulimia é basicamente um transtorno de compulsão. O binge eating é praticamente a bulimia, só que o paciente não purga, ele não vomita, ele não usa laxante, ele não usa diurético, ele não usa nada. Tá? Então ele come, e é isso. Esse paciente, normalmente ele engorda bastante, mas também normalmente ele não faz isso em público, como o bulímico também não faz. Então, quando ele tá com outras pessoas, ele come normalmente, ele se alimenta normalmente. Quando ele tá sozinho, aí ele tem esses períodos de compulsão, que é o transtorno da compulsão alimentar periódica, tá? Que é o binge eating. Então o paciente passa, 2 horas durante a noite, comendo tudo que ele encontra pela frente e só, ele não vomita. O bulímico vomita. Tá? Isso é muito relacionado com o estresse. A gente torna ratos bulímicos, não, a gente torna ratos compulsivos por leite condensado no biotério em 3 dias. É só mostrando o leite condensado para eles e não deixando eles comerem. Você põe fora da gaiola, ele sente o cheiro do leite condensado, só que ele não come. Depois dos 3 dias você bota lá dentro. Acabou. O rato vai comer o máximo que ele puder na menor quantidade de tempo possível, porque ele ficou compulsivo por causa do estresse. Tá? Então a compulsão, não só a compulsão por comida, as compulsões de forma geral, que levam a abusos, a dependências, inclusive de açúcar, elas vêm sempre pela ansiedade relacionada ao estresse. Então, uma maneira do paciente tomar algum tipo de controle. Então, ele come por causa do estresse, por causa da ansiedade, tá? Ele come compulsivamente. Então, o binge é pura compulsão alimentar, a bulimia também, só que a bulimia é seguida da compulsão pela purgação. Aqui é a ruminação, mas a ruminação normalmente ela não é pela vontade do paciente. O paciente ele fica regurgitando na própria boca.
A comida desce, ele faz subir de volta, depois ele engole de novo. Bebês fazem isso. Normalmente filhotinho de cachorro, quem teve cachorro em casa pequenininho, eles fazem muito isso. Eles engolem, eles comem, vomitam e vão depois comer o vômito outra vez, para terminar de digerir. Tá? Isso daí não é sob vontade do paciente, normalmente um transtorno que vem de doenças físicas. Então, refluxo, estenose do piloro. Tá? Então, assim, o paciente não tá querendo perder peso, ele só não consegue engolir. Então, ele vai vomitando na própria boca e engolindo outra vez. Tá? Isso, se acontecer repetidamente no período de um mês, você já consegue diagnosticar essa doença. Bom, aqui é uma forma de anorexia, que é o transtorno do evitamento ou transtorno restritivo. O paciente, ele acha que alguns tipos de alimentos estão cheirando mal, têm gostos ruins. Tá? Em algumas situações, ele não tem interesse por nenhum tipo de alimento. Então, ele evita todos. Tá, mas não é assim, ele fala, eu não vou comer, eu não vou comer, eu não vou comer, como o anoréxico fala no início. Realmente, esse paciente com esse transtorno evitativo, ele não tem interesse pela comida. Então, ele não faz nenhum esforço para não comer. Tá? Então, assim, isso não pode ser causado por falta de comida ou por alguma coisa religiosa, uma prática religiosa, uma tradição religiosa. Tá? O paciente realmente ele não tem vontade de comer. Então aí fica complicado, porque se ele não come nenhum alimento, ele evita todos os grupos, você precisa fazer uma suplementação de tudo. Se ele evita apenas alguns, você suplementa aquilo que o paciente pode estar com déficit. Isso daí, dependendo da situação, você precisa internar o paciente e fazer a dieta parenteral. Tá? Um paciente desse tipo, ele tem perda social, ele tem perda de saúde, ele tem todo tipo de perda. Tá? Tanto quanto o anoréxico. Só que o anoréxico, ele faz no início sob vontade. Ele escolhe não comer, depois já não. Tá? Depois de uma certa quantidade de tempo, o anoréxico já não consegue mais lutar contra. Ele não consegue comer mesmo. Agora, o evitativo, não. Tá? Ele simplesmente não come. Ele não quer comer, ele não tem interesse em comida, ele tem nojo da comida. O pica, ele é basicamente um transtorno de fundo psicótico. O paciente, ele tem muita vontade de comer coisas que não são comida. Então, papelão, pano. Então, tem que tomar muito cuidado também com isso, que o paciente pode se intoxicar e morrer. Tá? Existem situações onde a pessoa tem desejo por algum tipo de componente, de composto. Tá? Por exemplo, uma criança com verminose pode querer comer terra por causa do ferro, por causa dos minerais. Os autistas, de alguma maneira, eles têm uma alteração também na absorção de certos nutrientes e ele pode querer comer alguma coisa onde ele sinta que aquele nutriente existe. Tá? Não é o caso do pica. O pica é realmente uma alteração ali na percepção do paciente. Tá? Ele passa a ter vontade de comer papelão porque para ele aquilo ali é comida. Então ele enxerga a realidade de uma forma distorcida. Tá? Esses são os transtornos mais importantes, mas existem vários outros, tanto específicos quanto inespecíficos, tá? Então, quando você tem alguns sintomas de anorexia ou alguns sintomas de bulimia, então você tem um transtorno já específico, mas não com toda a sintomatologia presente. Tá? E você tem alguns transtornos onde nenhum desses sintomas é muito aparente, mas o paciente, no geral, você percebe que ele tem um transtorno. Como que você trata? A base do tratamento é a reabilitação nutricional.
Então você precisa restabelecer o fisiológico desse paciente. Só que ele não vai aceitar, ele não vai conseguir aceitar. Por isso, ele precisa de psicoterapia. Então, a terapia cognitivo-comportamental funciona bem nesses casos. E ele precisa do medicamento, só que o medicamento não é primeira linha. Tá? O medicamento ele não vai curar ninguém de transtorno alimentar. Muito menos reverter os sintomas todos. Só que ele vai deixar o paciente num estado mental que ele consiga conversar com o terapeuta dele e aceitar as intervenções do terapeuta para que depois ele consiga aceitar as intervenções do nutricionista. Tá? Então ele precisa da psicoterapia e do medicamento para conseguir fazer tudo que vai ser proposto a ele em termos nutricionais, em termos de atividade física, em termos de alteração do estilo de vida dele. Tá? Então, os medicamentos, olha, não são a intervenção primária nem a inicial. Você vai utilizar a medicação quando o paciente não conseguir interagir com o terapeuta dele e com o nutricionista dele. Tá? Que é quando os casos estão mais graves. E o fundamental do medicamento é para você conseguir fazer a terapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental. Que medicamentos a gente usa? A fluoxetina, que é um antidepressivo serotoninérgico. A olanzapina, que é um antipsicótico, já vamos falar dela. E o topiramato. Tá, o topiramato principalmente no binge, que é aquela compulsão alimentar periódica. Agora, na anorexia, você não consegue usar a fluoxetina porque ela vai aumentar ainda mais a anorexia. Ela vai reduzir o apetite ainda mais. Então, você não consegue usar. Tá? Mas você usa na bulimia. Na bulimia, ela até funciona bem. Você usa em transtornos dos quais o paciente consegue comer, ele não perde o apetite. A olanzapina é um antipsicótico, tá? Tudo que termina com zapina, toda droga cujo nome termina com zapina, tende a aumentar o apetite. Porque as zapinas, em geral, têm um efeito antihistamínico no receptor H1, bloqueia o receptor H1 da histamina, tá? Isso normalmente abre o apetite. Então, a olanzapina, que é um antipsicótico, e a mirtazapina, que é um antidepressivo, elas aumentam o apetite. A olanzapina, normalmente, ela é bastante útil no pica e no transtorno dismórfico, que é quando o paciente dissocia da realidade. Tá? Então, ele tem, assim, uma realidade alternativa ali, onde ele enxerga o corpo dele de um jeito que não é, e onde ele enxerga coisas que não são comida como comida. Tá? Então, além de você atuar nesse tipo de transtorno, a olanzapina abre o apetite. Tá? Então, pode ser uma boa ideia. E a mirtazapina é o único antidepressivo que abre o apetite. Então, é o único que consegue ser usado em anorexia. Os outros não, porque os outros são anorexígenos. Tá? Por um tempo, mas são. A mirtazapina é um antidepressivo que vai aumentar a liberação das 3 monoaminas, serotonina, noradrenalina e dopamina. Só que o uso dela realmente nos transtornos alimentares é basicamente porque ela aumenta o apetite. Tá? Mas também reduz a ansiedade, reduz aquela apatia que o deprimido tem. Tá? Então, assim, você consegue utilizar. Nos transtornos onde a compulsão é fundamental, principalmente o binge eating, que é o transtorno da compulsão periódica, a bupropiona e a naltrexona são utilizadas, tá? Elas são até eficientes nisso. Bupropiona, um antidepressivo, SDRI, inibe recapturas de dopamina, tá? E noradrenalina, esse S já está caindo, está sendo substituído por N hoje em dia,
que é noradrenalina e dopamina. Então, ela aumenta a noradrenalina e dopamina. E a naltrexona, que é o antagonista das endorfinas, antagonista opioide, tá? Sempre atuando ali na recompensa. Os transtornos alimentares têm um alto índice de recorrência, então mesmo que o paciente melhora, o tempo todo ele está em risco de recair. Então é interessante que esse paciente aprenda a fazer um diário de tudo que ele comeu, do que ele está fazendo durante as refeições. Então todo o comportamento alimentar dele é interessante que ele aprenda a registrar, para o nutricionista ficar de tempos em tempos avaliando isso junto com ele, para que se detecte uma recaída, uma recorrência do transtorno, tá? E também todo o entorno dele precisa de uma educação sobre isso, tá? Porque família, amigos da pessoa acabam, às vezes, não entendendo que a pessoa não tem culpa nenhuma de estar daquele jeito, de que ela não tá parando de comer porque ela quer, porque ela é fresca, porque ela é fútil, não é por nada disso. Ela não tá conseguindo comer, ela tá doente. Então é interessante que toda a família e todos os amigos próximos dessa pessoa aprendam que realmente a pessoa tá doente, tá? Que o transtorno alimentar é uma doença que mata um monte de gente. Tá? E ela não acontece pela vontade do paciente, ela acontece porque o paciente nasce com predisposição genética a ter um transtorno desses.